Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Essa aqui é a parte 2 do estudo Negueb, um lugar de decisões maduras, não é? O texto de referência é Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 até o versículo 10. Nós vamos dar continuidade nessa parte, que é a parte 2, a partir do versículo de número 5, que diz assim: Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Esse versículo é bastante significativo, irmãos, porque denota uma desobediência da parte de Abraão, porque Deus havia dito que ele deveria se separar da sua parentela, né? É muito interessante, depois nós poderemos em outros vídeos demonstrar que o processo da caminhada do povo no Egito segue basicamente os mesmos princípios que esses princípios aqui colocados, especialmente no aspecto inicial da caminhada do povo, não é? Mas isso é tema para um outro estudo. Versículo 6. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, não é? Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu queria chamar a atenção. Os irmãos possivelmente sabem que os patriarcas, há uma característica comum a eles que envolve o número 4. Abraão edificou 4 altares. Isaac cavou 4 poços. Jacó edificou 4 colunas e José teve 4 sonhos. O altar fala de consagração. O poço fala de vida de profundidade. A coluna fala de vida de testemunho e o sonho fala de visão espiritual. Nos 4 altares edificados por Abraão, nós vemos nessa porção 2 deles, não é? O primeiro deles está edificado em Siquém. A palavra Siquém significa literalmente ombro, mas o significado dessa palavra aponta para diligência, força, disposição, não é? Ou seja, houve esse movimento de obediência, claro, de Abraão ao chamado que o Senhor havia feito a ele. E ele vai, então vai até o carvalho de Moré. A palavra carvalho de Moré, né? Moré significa professor, significação tem a ver com conhecimento, né? E foi ali que o Senhor se revelou a ele, se deu a conhecer a ele. Por isso que esse é o primeiro altar. No caso de Abraão, é o segundo que aparece na Bíblia, é o altar da revelação, não é? E o Senhor então disse a ele, o quê? Apareceu o Senhor a Abraão, foi o altar da revelação, não é? E disse: darei à tua descendência essa terra. Primeiro ele se revela, depois o Senhor faz a promessa, não é? E aí o que acontece? Nós vemos o segundo altar. Passando dali, o Abrão então vai erigir um altar, né, entre Ai e Betel. Por que isso é significativo? Porque se o primeiro altar é o altar da revelação, o segundo altar é o altar do posicionamento. Porque Ai significa montão de ruínas, uma figura do mundo, e Betel significa casa de Deus. Significa que nesse momento Abrão já se posiciona, né, no sentido de caminhar de acordo com aquilo que representa de fato a vontade de Deus. Não que ele não o tenha feito antes, mas aqui há uma clara menção, né? Tipologicamente, há esse processo de um posicionamento e esse altar representa isso. Bom, nesse segundo altar ele invoca o nome do Senhor, né? E aí, na vida de Abraão, nós vamos ver mais à frente. O terceiro altar tem a ver com Hebron, que fala de comunhão, e o quarto altar foi aonde ele haveria de oferecer Isaac, seu filho, que é o altar da consagração. Esses 2 nós não vamos analisá-los aqui. Por quê? Porque aí chega no ponto que nós gostaríamos de falar.
diz assim: depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, que coisa espetacular a palavra de Deus. Porque um versículo que parece despretensioso, ele traz consigo um nível de revelação absolutamente tremendo da palavra. Por quê? Porque se nós não entendermos a geografia bíblica, nós não vamos entender o que esse versículo está a apontar, né? Observe o que acontece no versículo subsequente. Diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão aonde? Ao Egito. Abrão, o pai da fé, descendo ao Egito, depois de ter recebido um chamado do Senhor para ir para a terra que haveria de mostrar. Então você veja que, anteriormente à descida dele ao Egito, Neguebe foi o local onde algum elemento se processou interiormente a ele para que ele então tomasse essa decisão. E aí vamos então recorrer à geografia bíblica para poder nos ajudar. Nós temos a costa litorânea, nós temos a planície litorânea, nós temos a planície de Cefelá e nós temos as montanhas da Judéia, a região montanhosa da Judéia, não é? E mais abaixo nós temos a região do Neguebe. Então, os ventos que vêm do mar, né, ao encontrar com essa região montanhosa, geram a precipitação, chuvas, né? Mas isso basicamente na planície de Cefelá. Na região propriamente do Neguebe, isso não acontece, senão numa determinada época do ano. Então o Neguebe ele tem uma característica bastante interessante. Primeiro, a palavra Neguebe vai significar ressecado. Por quê? Porque ela é uma região que a maior parte do tempo, ao longo do ano, ela fica absolutamente seca. No entanto, no inverno, dado a esse movimento, né, desses ventos, aí sim há uma chuva torrencial que chega a quase 350 milímetros no período do inverno. Não é? Então, diferentemente do restante do ano, nesse período, as chuvas são tão torrenciais que geram rios caudalosos. É por isso que o salmista, no Salmo 126, no versículo 4, diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Então observem que o Neguebe foi colocado num contexto em Gênesis capítulo 12, onde Abraão então vai e desce ao Egito. E se ele desce ao Egito, ele está fazendo um caminho oposto àquele para o qual Deus o havia designado. Não é? Possivelmente por causa dessa região ser uma região até certo ponto inóspita boa parte do ano. Então, irmãos, não é sem sentido que o deserto aparece entre a saída do Egito e a entrada de Canaã na caminhada do povo pelas mãos de Moisés, não é? Não é sem sentido. Por quê? Porque o deserto visa produzir no povo um autoconhecimento de si mesmo, uma dependência de Deus e uma obediência fruto da palavra que Deus, então, lhes ministrava. E da mesma forma com Abrão. Nós vamos notar a partir do capítulo 13 que ele vai ter que fazer o caminho de volta. Quando ele então sai do Egito, porque no Egito ele diz que a sua esposa, na verdade, era sua irmã, e na verdade é uma meia-verdade, porque ela era meia-irmã. E o que acontece é que Faraó quase a toma por mulher, e depois eles então saem do Egito e vão fazer um caminho de volta, retornando exatamente do Neguebe para Betel e para a posição de Betel e Ai. Então observem que o Neguebe é um local de decisões maduras. E isso aplica-se à nossa vida no sentido de, muitas vezes Deus permite momentos de sequidão com um propósito específico para que nós possamos obedecê-lo na orientação que ele nos deu, para que nós possamos demonstrar a realidade espiritual daquilo que dele foi produzido em nós, né? A partir da sua palavra que nos foi revelada, né? Para que a gente não venha buscar provisão no Egito,
né, a despeito dos momentos de dificuldade. Há um paralelo a respeito disso, que em outra ocasião nós poderemos considerar aí na caminhada do povo no Egito, quando na quinta estação, porque os irmãos sabem que o povo sai do Egito e caminha durante 42 estações, está registrado em Números, capítulo 33. Cada uma das estações Deus visava trabalhar algo em seu povo, não é? As saídas e jornadas, eles eram guiados pela nuvem. A nuvem representa o governo de Deus. A saída representa o fato de que supostamente a lição daquela determinada estação havia sido aprendida. A jornada também tinha algo a ensinar. E as 42 estações claramente demonstram um desejo de Deus de nos fazer um paralelo com as 42 gerações para o nascimento de Cristo relatados no Evangelho de Mateus. Portanto, as 42 estações do deserto são uma tipologia da formação de Cristo no povo e, é claro, em nós, porque tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, que o Senhor nos dê graça para que nos momentos dos neguebes nas nossas vidas, nós possamos agir em obediência à sua palavra, agir com base naquilo que de Cristo já tem sido formado em nós e que a sua palavra seja plenamente obedecida e que nós possamos tomar decisões maduras, que somos compelidos a elas quase todos os dias, decisões estratégicas, mas sempre em obediência à palavra de Deus e nunca num caminho contrário àquele que foi designado pelo Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar isso de forma prática e que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.